Bom dia, servidores públicos de Mongaguá. Vamos continuar a série de entrevista, hoje finalizando com o candidato Renato Donato, do PSB. Obrigado pela sua presença, candidato. E vamos dar prosseguimento aqui à série de entrevistas. Lembrando que a ordem de entrevistas foi definida por sorteio no último dia 16, aqui na série do CISPUME. Candidato, para nós começarmos aqui a esse nosso bate-papo, e o senhor manda a sua mensagem para os servidores públicos, vamos começar falando sobre o tema da representatividade sindical. O senhor sabe que não somente a questão política da cidade passou no último mandato aí por um conturbado momento político, mas a política sindical também tem seus revés. E aqui no município não é diferente. Existem grupos de servidores descontentes, grupos de alguns de políticos que apoiam essa oposição sindical, e inclusive às vezes servidores que querem ver nessa oportunidade despontar, galgar, ter algum destaque que não teriam por outros meios. Então o que acontece, candidato? Esse grupo, infelizmente, eles agem de maneira às vezes até irresponsável, dividindo a categoria, porque uma vez que você não tem responsabilidade e deveres, você pode falar o que quiser. Então eles espalham boatos que o CISPUME, que é a entidade que está há 35 anos na cidade, que já não existe mais, uma série de coisas que são feitas para denegrir a imagem da instituição. Mas na prática, e resumindo, o grupo de oposição, eles acabam na verdade dividindo a categoria e fortalecendo inclusive o gestor público, que às vezes vê nisso também até uma oportunidade de ter uma força sindical fraca dentro do município. A pergunta que se faz é o seguinte, candidato: o que o senhor entende por legalidade e como o senhor pretende lidar com essa representação sindical do CISPUME no seu governo? Bom dia, né? Ou boa tarde, ou boa noite para quem for assistir esse vídeo à noite. Todos já me conhecem, sou Renato Donato, candidato a prefeito da nossa cidade, fui servidor público durante 12 anos, fiz parte do sindicato dos servidores públicos estaduais. Eu entendo que todo sindicato reconhecido pela justiça deve ser reconhecido também pela autoridade administrativa. Como vocês disseram, o CISPUME tem 35 anos de tradição, atuando em Mongaguá, em Itaém, defendendo a causa do servidor público, então terá o seu reconhecimento diante da nossa administração. Mas é claro, nós sabemos que existe um outro sindicato, um outro grupo, e também, se houver o reconhecimento judicial da atuação desse sindicato, não será diferente da minha parte. Agora, quanto ao fato de, se dois sindicatos na mesma base territorial enfraquecem a categoria, isso a gente só vai saber com o tempo. Porque o que eu quero ser, o que eu serei, aliás, é parceiro do servidor público. A máquina pública, sem o servidor público, ela não é nada. Ela é apenas escritórios, ela é apenas máquinas, ela é apenas estrutura. O que é a administração pública sem o servidor público? Nada. Tijolo, bloco, cimento, pedra, carros. A administração pública é o servidor atuando. E no nosso governo nós teremos um diálogo direto com os servidores e, é claro, com os representantes dos servidores, seja por meio dos sindicatos ou até mesmo, e isso já também existe na nossa cidade, a questão das associações. Nós temos aí associações que também atuam no bem-estar do servidor público, e para nós, a administração pública, é interessante que o servidor público seja bem acolhido, tenha sim o direito, não é questão de privilégio, mas sim o direito de carregar essa missão de servir ao público e ser reconhecido por essa missão. É isso. No nosso governo, nós reconheceremos as instituições que são reconhecidas judicialmente e daremos o tratamento que a Constituição prevê para todo sindicato reconhecer. Certo, candidato. Então vamos passar para o segundo tema aqui, que é de cargos comissionados. A gente sabe que essa questão dos cargos comissionados é regido por lei, que prevê até o caráter de confiança desses ocupantes ao cargo. O que ocorre é que às vezes esses cargos têm que ser ocupados, às vezes é desejável, né, ter o conhecimento técnico,
Mas a gente também não pode fechar os olhos de que existe também essa ocupação por uma questão política. Acaba tendo, e não é raro, acaba havendo esse confronto. Não é, como o senhor pretende, a pergunta que nós queremos fazer é o seguinte: como aliar, o senhor pacificar essa divergência e qual a possibilidade dos servidores efetivos, ocupantes já de cargos de carreira, ocuparem esses cargos? Ótima pergunta. Vamos falar de cargos comissionados. No nosso governo, a primeira coisa, nós vamos reduzir o número de cargos comissionados em nossa cidade. É assessor, do diretor, de assessor. Nós vamos reduzir esse número de cargos comissionados justamente para que a gente possa, e isso já está no nosso plano de governo, instituir na nossa cidade o estágio remunerado. Nós temos muitos jovens na nossa cidade, nossos filhos, que trabalham, que estudam, mas não têm a oportunidade de colocar em prática aquilo que aprendeu. Eu dei exemplo ontem na nossa live sobre esporte e educação no nosso município, que nós temos muitos alunos na nossa cidade, muitos filhos de servidores públicos, que estão cursando, por exemplo, faculdade de educação física, fisioterapia, e nós temos uma área de atuação tremenda na nossa cidade, só que essas pessoas não têm espaço. Então o servidor público efetivo, ele vai acolher esse estudante para que esse estudante possa estagiar, sendo supervisionado, é claro, por um servidor público efetivo, para ele poder aprender e trazer para a nossa cidade esse conhecimento que ele está adquirindo na academia, na faculdade. Quanto aos cargos comissionados, como eu disse, nós vamos reduzir o número de cargos comissionados e os cargos comissionados existentes no nosso governo serão ocupados, sim, por pessoas com capacitação técnica e também, por que não, por servidores de carreira, porque quem mais conhece da administração pública, das diversas áreas da administração pública, que não o servidor que está ali 10, 20 anos. Renato, você consegue fazer isso? Sim, consigo. Sabe por quê? Porque a nossa candidatura, ela não fez conchavos políticos para manter a nossa campanha. Nós não entregamos cargos para ganhar apoio político. O nosso apoio político é de quem quer uma cidade melhor. O meu compromisso, sobretudo, é com a cidade, é com as pessoas da nossa cidade, e não com o partido A ou o partido B. A nossa candidatura é a única com chapa pura. Nós temos o candidato a prefeito do PSB, a candidata a vice do PSB. Renato, mas você não gostaria de ter outros partidos ao seu lado? Sim, claro que gostaria, desde que esses demais partidos tivessem a mesma postura nossa, especialmente quanto o que diz respeito a cargos comissionados. Agora, se for para eu trazer um partido político para nos apoiar em troca de uma diretoria que vai entregar na mão de uma pessoa que sequer conhece a área de atuação, não tem condições. E isso a gente já viu acontecer e vê acontecer constantemente na nossa cidade. Pessoas que não têm qualificação nenhuma à frente de diretorias de tamanha importância, e aí o servidor público lá, que está lá no batente, que está lá 5, 10, 20 anos trabalhando, ele se sente desestimulado, desmotivado, porque ele enxerga que jamais ele vai conseguir alcançar um cargo superior, um cargo de diretor da área que ele entende, porque na nossa cidade os cargos comissionados eles não são de pessoas técnicas, mas sim de políticos. E nessa questão em especial, nós temos um problema sério no que diz respeito aos cargos de diretores de escola. Sim. Que nós vemos que em época de eleição, diretor de escola vira cabo eleitoral de primeira qualidade. E isso não quer dizer que os diretores hoje, os diretores que nós tivemos, não são bons diretores. Nós temos bons diretores, mas também temos muitos diretores que são cabo eleitoral. Inclusive o senhor mantém aquela sua proposta da última eleição de está no nosso cargo, está no nosso plano de governo. No nosso governo, os cargos de diretores de escola, diretores de creche, eles serão por concurso. Nós temos um formato de concurso, e esse formato de concurso ele se destina também especialmente para quem já atua na administração pública. Ou seja, nós faremos com que o professor, e nós temos muitos professores, por exemplo, como eu dei exemplo lá de professor de matemática, professor de português, que porque sonha um dia ser gestor de uma escola, cursa uma outra faculdade, como a de pedagogia, cursa um curso de especialização
em gestão escolar, mas no atual formato que nós vemos, desses políticos, inclusive, que estão concorrendo à eleição, você vê que não tem a oportunidade para essa pessoa chegar a esse cargo. Por quê? Porque o cargo político, o cargo comissionado, o cargo de diretor, eles reservam para os políticos. Ou seja, eles deixam de lado a capacitação técnica, eles deixam de lado o compromisso dessa pessoa com a escola, com a comunidade, com os alunos, e colocam em primeiro lugar se essa pessoa é um bom cabo eleitoral. O nosso governo será diferente. Então é meu compromisso, eu firmo compromisso aqui, assim como está no nosso plano de governo, firmo nosso compromisso aqui, que os cargos comissionados e diretores de escola serão por concurso. Nós faremos concurso, especialmente para quem está atuando na área. Questão de pontuação, quem já é professor naquela escola também terá uma pontuação diferenciada na segunda fase do concurso, porque aquele professor que está na escola, ele certamente já tem um carinho pela escola, pelos alunos, pelos funcionários, e o nosso governo vai ser dessa forma. Já tem um trabalho consolidado, né? Perfeito, boa proposta. E continuando também na ocupação do serviço público, a gente não pode deixar de tocar naquele assunto que é o Bolsa Auxílio, que infelizmente o senhor sabe que por ser um programa social, mas muitos servidores ainda acabam ocupando de forma arbitrária esse ato laboral, que o sindicato já flagrou, eu sempre cito isso, que um Bolsa Auxílio, que é um programa social onde a pessoa tinha que estar inserida num programa para adentrar no mercado de trabalho, essa pessoa às vezes estava até disponibilizada para GCM, vestindo farda, atuando como um guarda municipal. E sendo que o programa ele tem um período específico e um curso de qualificação para um cidadão passar e para ser posteriormente absorvido no mercado de trabalho. Só que a gente sabe que em alguns casos não é isso que acontece. Essas pessoas às vezes estão até numa questão de um trabalho análogo à escravidão, porque sem direito a 13º, sem direito a horas extra, acaba tendo um abuso em cima da atuação desse pessoal que está dentro desse programa. O que o senhor pretende fazer como gestor para tentar minimizar esse problema ou acabar extinguir de vez com esse problema, porque a gente sabe que reconhece que é muito delicado, porque ninguém quer, como o último levantamento que fizemos, e hoje se estima que são muito mais do que 600 pessoas, ninguém quer essas pessoas desempregadas. O que o senhor propõe para solucionar esse caso? Vamos lá, vamos falar do Bolsa Auxílio. Então, eu quero dirigir a minha palavra a você, servidor, que não deixa de ser um servidor lá do censo público, que está no programa Bolsa Auxílio, frente de trabalho, como queira chamar. No nosso governo nós vamos resgatar a essência do programa Bolsa Auxílio. Nós não vamos extinguir o Bolsa Auxílio, nós vamos atuar na forma como ele originalmente deveria ser feito. Ou seja, a pessoa que está hoje no Bolsa Auxílio, no nosso governo, nós faremos com que ela tenha interesse em sair do Bolsa Auxílio, se qualificando, e nós abriremos vagas no serviço público por meio de concurso, não mais por processo seletivo, para que as pessoas possam engajar no serviço público através de concurso. E quem está atuando na frente de trabalho terá o horário de trabalho e o horário de qualificação. Nós qualificaremos a mão de obra do Bolsa Auxílio. Por quê? Para que ele possa amanhã ser um empreendedor, para que amanhã ele possa ser um servidor público, se assim desejar, e nos nossos concursos públicos, para todas as áreas da administração, quem já teve algum tipo de serviço público prestado para a nossa cidade, por exemplo, Bolsa Auxílio, na segunda fase do concurso público, isso servirá como pontuação. Ou seja, hoje nós temos aí muitas pessoas que estão 5, 10, 15 anos trabalhando no Bolsa Auxílio, que não tem um dia de recolhimento de Seguridade Social e não tem um direito resguardado de Seguridade Social. Isso é inaceitável, isso é degradante, isso é serviço muito próximo de escravidão. Então, eu quero dialogar diretamente com você, trabalhador da frente de trabalho do nosso município, da Bolsa Auxílio, do nosso governo. Nós seremos parceiros, nós faremos o possível para que você possa se qualificar
e utilizar desse projeto como um auxílio temporário e não permanente, para que você possa crescer dentro do serviço público ou até mesmo fora. Daremos qualificação para que você possa escolher o futuro que você quer para a sua família e para você mesmo. Então esse é meu compromisso com os funcionários que estão hoje à frente do Bolsa Auxílio, da frente de trabalho. E nós não teremos pessoas da frente de trabalho da Bolsa Auxílio vestindo farda. Isso é inaceitável. Não teremos. Porque quem investe farda no nosso município, quem utiliza farda no nosso município, tem que estar resguardado, respaldado. Porque eu sei que quem está na linha de frente da segurança pública, como são os guardas municipais, como são as pessoas que estão no trânsito, essas pessoas, elas precisam ter um cuidado especial. Porque, como eu disse, eu já fui servidor público, atuei na área de segurança. Tivemos problemas com facções criminosas, isso mesmo. E quem foi atingido? Policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários e guardas municipais. Agora imagina só, uma pessoa que está na frente de trabalho, que não tem seguridade social nenhuma, que não pode resguardar a sua família, Problema social. vestir uma farda e ir para o fronte. Não, o nosso governo não terá frente de trabalho com farda, vestindo farda. Não, nós vamos resgatar a essência da frente de trabalho. E como eu disse, nós daremos toda a estrutura necessária para que hoje a pessoa que está trabalhando na frente de trabalho possa, pelos seus próprios meios, sair dessa condição, seja para ser um servidor público concursado com seus direitos garantidos, seja para empreender, caso assim desejar. Nós vamos dar suporte para que essa pessoa possa crescer. Perfeito, candidato. Então vamos seguir agora para o próximo tema. Vamos abordar a questão da data base. Que a representação sindical, aqui no caso do CISPUM, conseguimos fazer no município de Itaém o status por lei municipal para que seja cumprida a data base, que é reconhecida, está expressa na Constituição Federal, mas para servidores públicos sempre as regras são diferenciadas, a não ser, como o gestor público não pode deixar de fazer ou fazer a não ser por força de lei, foi garantido aos servidores de Itanhaém esse cumprimento de reposição das perdas. Porque muita gente confunde e fala que data base é aumento de salário, não é aumento, é reposição de perdas ocorridas da inflação. A questão é, aqui a negociação, por vários momentos, o sindicato entrando com vários gestores, desde a época de professor Arthur, esteve também à frente, somente no último mandato, o Rodrigo Casabranca e o atual prefeito Márcio Cabeça, todos eles dizem, se mostraram aptos a fazer, mas nunca não efetivaram o ato. Às vezes até se confunde qual é a questão, é questão orçamentária ou vontade política. Então, candidato, a pergunta que a gente faz é o seguinte, a gente também não é irresponsável, sabe que a questão orçamentária, ela tem que ser de forma responsável, mas a gente, somente por processos ajuizados pelo sindicato, tem o salário mínimo e meio, que é o processo 850, tem vários processos referente a férias, que vai acabar onerando o município com cifras muito altas. A gente sabe que existe um problema orçamentário, problema sim, porque tudo depende da arrecadação que tem que ser estudado e aprovado. Se houver a previsibilidade, para que se faça e exerça esse projeto de lei aí, no caso, para estabelecer a data base. No seu ponto de vista, qual o aspecto que o senhor acha que, como também já esteve à frente da Câmara Municipal, o porquê será que é tão difícil, qual é o grande empecilho de se implantar a data base para o servidor público? Vamos lá. Vamos falar de data base. Nosso governo, nós vamos implementar a data base. Nós vamos mandar para a Câmara para ser aprovado o projeto de lei para implementar a data base no nosso município. Mas essa resposta, certamente todos os candidatos vão dar. É claro que eles vão querer satisfazer o eleitor qualificado do servidor público e vão responder a mesma coisa. Mas o que importa é a gente saber quem teve a oportunidade de fazer e não fez. Então, nós tivemos vários anos do governo do PSDB, novo ou velho, diferente, é o mesmo PSDB, à frente do governo municipal, e em momento algum isso foi cogitado. Nós recebemos o sindicato, quando eu estava vereador, recebemos os representantes do sindicato na Câmara Municipal para discutir esse tema. Na época nós éramos em apenas 4 vereadores de oposição
e batalhamos para isso, mas o prefeito da época, professor Arthur, com o seu vice Márcio Cabeça, e a base de vereadores dele, lembrando, na época, Rodrigo Casabranca também fazia parte dessa base, blindou esse projeto na Câmara. A gente não conseguiu aprovação porque a maioria do PSDB da época não aprovou o projeto. Aliás, não é que não aprovou, sequer deixou entrar em votação. Como nós tínhamos apenas 4 votos, se nós tivéssemos ao menos 5 votos, entraria em votação. Não foi nem cogitado, não foi nem entrado em votação. Mas nós estamos num período eleitoral, então todos vão defender a database, todos vão falar, no meu governo eu vou fazer isso. Eu tenho um compromisso, eu tenho palavra, e a minha palavra não faz curva. Aliás, eu estou há alguns anos na política e o meu maior patrimônio não é financeiro, o meu maior patrimônio é a minha palavra. As pessoas podem confiar na minha palavra porque até hoje nunca fez curva, sempre estive do mesmo lado, do lado do povo da nossa cidade, e os servidores são prova disso. Mas vamos falar agora dessa questão do database. No nosso governo nós vamos mandar para a Câmara Municipal esse projeto para ser aprovado na Câmara Municipal, vamos dialogar com os servidores públicos, vamos dialogar com os nossos vereadores e aprovar o database para a nossa cidade. Mais do que isso, faremos uma gestão transparente, que é o que não tem na nossa cidade, justamente para mostrar para o servidor público a questão orçamentária do nosso município. E faremos tudo de acordo com a lei. O servidor público saberá que o município tem a condição financeira, inclusive poderá mensurar a questão do aumento salarial, que não tem nada a ver com database. Uma coisa é a database, que, como você mesmo disse, é a atualização das perdas do ano. Já o aumento salarial, ele diz respeito àquela cifra que o estudo orçamentário vai mandar para a Câmara. Isso tem a ver muito mais com o estudo. E eu tenho certeza que os meus concorrentes, ou em especial o Rodrigo Casabranca, ele vai dizer que ele mandou o aumento para a Câmara. E aí, eu quero aqui hoje fazer as minhas propostas, mas eu não posso deixar de fazer uma crítica construtiva, porque é claro que ele vai defender essa bandeira. Eu olhei para o servidor e mandei o aumento para a Câmara e aumentei, dei aumento de 9,24. Caros servidores, em momento algum, esse meu concorrente pensou nos servidores, muito menos o Márcio Cabeça, né? Mas em momento algum ele pensou no servidor, ele pensou na eleição. Ele estava no cargo de prefeito, provisoriamente, sabia que em poucos meses teria uma eleição suplementar, e o que ele fez? Ele mandou o aumento de salário para agradar os servidores e ter o apoio dos servidores. Mas, se ele estivesse pensando de verdade no servidor, ele poderia ter feito algo que não seria só para aquele momento, mas seria para sempre. Ele foi presidente da Câmara, ele sabe, imagino que sabe fazer leis. Bastava nos 3 meses que ele ficou como prefeito, no tempo que ele ficou como prefeito, desenvolver o projeto de lei de database, mandar para a Câmara, tinha a maioria e ia ser aprovado. Mas por que não fez isso? Porque na verdade ele não estava pensando no servidor, ele estava pensando na sua eleição. E por pensar na sua eleição, ele apenas mandou o aumento de salário. Então, o que eu quero dizer para você, servidor público, é que no nosso governo nós teremos um diálogo direto, aberto e transparente com o servidor público. Ele saberá por que o aumento do salário dele vai ser de 10% ou de 5%. Ele vai saber porque o orçamento vai estar disponível, vai estar transparente. E mais do que isso, é um compromisso que eu estou firmando aqui no sindicato, é um compromisso que está no nosso plano de governo, que é firmar, colocar em prática o database. Mandar para a Câmara para ser aprovado e nós vamos colocar em prática o database em nossa cidade. Obrigado, Fernando. Então vamos passar agora para o próximo tema, que é falar um pouquinho sobre reforma administrativa, que é uma proposta da emenda constitucional 32 de 2020. O que acontece, dentre tantas coisas, candidato, que esse projeto apresenta, uma delas nos chama muito a atenção, que é a possibilidade do chefe do executivo, aí no caso presidente, governadores e os prefeitos, poderem extinguir cargos e demitir funcionários por ofício, ou seja, vai poder extinguir órgãos e tudo aquilo que for contrário à sua visão, até mesmo ideológica ou administrativa, ele vai poder fazer por ato de ofício.
Isso nos causou um certo receio, uma grande preocupação pela nossa realidade aqui no município, onde a gente sabe a existência do assédio moral, só que o grande problema é a comprovação. Você saber que existe é uma coisa, agora o problema é você comprovar. E você sabe que é um ato muito difícil de ter essa comprovação, mas existe. Com essa possibilidade de passar essa reforma administrativa, o grande receio é atenuar e vai acabar até legalizando esse ato dentro da prefeitura. Caso o senhor seja o próximo prefeito, o que o senhor poderia garantir para minimizar esse ato tão absurdamente praticado contra os servidores, candidato? Vamos lá. Primeiro que a reforma administrativa, existe uma discussão ainda que ela tenha sido aprovada, e aqui o Estado de São Paulo também está discutindo o projeto PL 529, que é extremamente degradante para o servidor público. O único deputado estadual que votou contra o PL 529, que leva o nome de reforma administrativa, que é um nome bonito, né? Todo mundo é favorável à reforma administrativa. Sim. A máquina precisa ser reformada, é um nome bonito, o nome é bonito, o problema é a essência, o conteúdo da lei. Então, primeiro que vão haver discussões constitucionais sobre os temas aprovados. Primeiro porque o assunto está muito recente, primeiro porque princípios basilares da nossa Constituição Federal estão sendo discutidos, e eu entendo que o servidor público de carreira só pode ser demitido por processo. Mas a reforma administrativa pode extinguir alguns cargos. É verdade. Mas eu acredito que isso ainda vai ter muita discussão quanto à legalidade, quanto à constitucionalidade, ainda que seja aprovada. Por quê? Porque a estabilidade do servidor público, ela não foi conquistada por meio de um projeto de lei. Ela foi firmada nos princípios da nossa Constituição Federal. E nós sabemos da importância do gestor público ter o servidor público como seu parceiro. A reforma administrativa, ela soa como algo positivo, e em alguns casos é verdade, é preciso. A reforma administrativa é importante em vários aspectos. A gente só não vai usurpar o direito adquirido do servidor público. E eu posso falar isso com propriedade. Como eu disse no início da nossa entrevista, eu fui servidor público durante 12 anos. Nesse período também atuei em cargo de confiança. Eu fui agente de segurança penitenciária, mas no final da minha carreira eu atuei como diretor substituto na época do maior presídio da Baixada Santista, e eu tinha apenas 27 anos de idade. Ou seja, eu desenvolvi também função de confiança, função de gestão, e eu sei que a gente precisa colocar na balança o desejo, o anseio do servidor público e, do outro lado, aquilo que a gente precisa entregar para a população. A reforma administrativa, ela é importante, desde que ela não tire direitos adquiridos, conquistados por meio de uma Constituição Federal de 1988. Então, no nosso governo, caso a discussão da reforma administrativa seja aprovada, no nosso governo nós vamos usar, sobretudo, bom senso. Essa é a palavra. Gestor público com bom senso. Nós vamos acabar com essa rivalidade política. Eu quero até dar um recado aqui, o servidor público, caso venha apoiar qualquer outro candidato que não seja eu, no nosso governo, fique tranquilo, meu irmão, você não vai ser perseguido, não. Eu vou ser seu parceiro e vou fazer de tudo para conquistar você, porque quem sabe lá na frente você não vai ser mais apoiador de outro candidato, vai ser meu apoiador. Bom. Então, candidato, agora vamos abrir o espaço aí que nós chamamos de espaço livre, que é para o senhor fazer suas considerações finais e passar a mensagem que achar melhor pertinente aí para os servidores. Estamos obedecendo o tempo aí, não extrapolei, então também não vou passa muito rápido tantos temas. Não vou me estender muito, mas eu quero falar com você, servidor público da nossa cidade. Eu quero firmar um compromisso contigo, você que é pai, mãe de família e que depende do serviço público para sustentar sua família. No nosso governo, você vai ter um prefeito
um gestor que vai caminhar lado a lado contigo. Porque eu quero que o servidor de Mongaguá esteja satisfeito e tenha orgulho de dizer que eu sou funcionário público do município de Mongaguá, para que você possa atender melhor o nosso cidadão. Você terá o suporte do gestor, do prefeito da nossa cidade. Você será capacitado para poder desenvolver a sua função com qualidade. Você terá perspectiva de futuro, porque terá um plano de governo para todas as categorias. Então você saberá que no nosso governo você não vai ficar 20 anos na mesma posição, porque você poderá ser promovido por antiguidade ou por qualificação. E isso não será só para os cargos da educação, será para todos os cargos. Friso, plano de carreira para todos os cargos da nossa cidade, para todos os cargos de serviço público. Reafirmo aqui o meu compromisso em reduzir drasticamente o número de cargos de confiança, de comissão, justamente para que a gente possa ter recurso público para investir na qualificação, no salário, na database do servidor público de carreira. Vamos abrir concursos públicos e não mais processo seletivo, porque o processo seletivo ele é instável, de 2 em 2 anos o servidor público, ele fica, o funcionário, né, nesse caso, o funcionário público ele fica instável, porque não sabe se vai continuar no serviço, se não vai continuar, e essa instabilidade ela é reproduzida, por exemplo, dentro da sala de aula. Tem professores que terminam um contrato no meio do ano, e isso não é uma instabilidade só para o professor, que não saberá se vai continuar trabalhando em um outro lugar ou se vai voltar para a prefeitura, mas também para o aluno, o principal interessado, que está o meio ano aprendendo com o professor, já está adaptado ao seu sistema e de repente sai essa pessoa para entrar outra. Então, no nosso governo, nós faremos, ao invés de um processo seletivo, concurso público. Para o servidor, para o trabalhador da frente de trabalho, você também terá um prefeito parceiro e eu farei com que você tenha condições de deixar o cargo, de deixar esse serviço para conseguir se qualificar e conseguir uma posição de trabalho, econômica e até social melhor. Nós vamos qualificar a mão de obra. Também daremos espaço para que os servidores públicos da nossa cidade possam sonhar, possam desejar ocupar cargos de direção. Eu fui perguntado, Renato, mas por que você ainda não apresentou todos os seus diretores? Eu falei, é simples, porque eu quero conhecer os servidores públicos, eles serão o meu parceiro e eu vou usar os servidores públicos de carreira para ocupar os cargos de direção. Quem mais conhece sobre a máquina pública do que você que está aí na ponta da lança, que você que está aí na frente? Então, esse é o meu compromisso. Peço o seu voto, caro servidor público, como eu já fui servidor público, para que você possa dar uma oportunidade. A nossa campanha não é a campanha que tem mais bandeiras na rua, a nossa campanha não é a que tem mais dinheiro sendo espalhado pela campanha eleitoral. Sabe por quê? Porque o meu compromisso vai ser com você, cidadão de Mongaguá, vai ser com você, servidor público, para que a gente possa investir na nossa cidade e não devolver o dinheiro para os investidores de campanha. Eu sou Renato Donato, candidato a prefeito, o único que tem uma vice-mulher, esposa de servidor público de carreira, do Marcos, a Marlene, e nós vamos fazer uma gestão transparente, parceira do servidor público e, sobretudo, pensando na cidade em primeiro lugar, no cidadão em primeiro lugar. Agora é 40. Muito obrigado. Obrigado, candidato, pela sua presença e uma boa sorte aí no seu pleito eleitoral no próximo dia 15 de novembro. Valeu. Muito obrigado.